TV Urban, musicoterapia no Brasil. Olá pessoal, meu nome é Tamara Steinman, eu sou musicoterapeuta e hoje eu vou ter a honra e a alegria de apresentar e mediar o primeiro episódio da série Musicoterapia em Pauta da TV Urban. Essa série tem a intenção de divulgar a musicoterapia como campo de conhecimento e como profissão. E o tema desse nosso primeiro encontro hoje é: o que é a musicoterapia? Para responder essa pergunta e desenvolver mais o assunto, a gente vai contar com 3 grandes referências da musicoterapia no Brasil. Vou apresentar aqui então. Marli Chagas, Rejane Barcelos e Rosemiriam Cunha. Sejam muito bem-vindas. E, bom, para a gente começar aqui, vamos ouvir uma de cada vez, né? A gente vai ouvir primeiro a Marli, que é psicóloga e Marli Chagas, que é psicóloga e musicoterapeuta, doutora em psicossociologia de comunidades e ecologia social pela UFRJ, professora adjunta da UFRJ, no IPUB, e presidente da UBAN, a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, e autora de livro e capítulo de livro em musicoterapia. Ela vai falar hoje pra gente sobre musicoterapia no cenário das ciências, o conhecimento interdisciplinar contemporâneo. Seja muito bem-vinda, Marli. É um prazer enorme estar aqui hoje, concretizando um sonho antigo, um projeto muito especial de popularizar, de levar mais longe o conhecimento sistemático, bem embasado da musicoterapia como campo de conhecimento, como profissão. É interessante pensarmos nesse lugar da musicoterapia no cenário das ciências, e também esse lugar que é um lugar de interdisciplinaridade. Muitas vezes a gente ouve na história da musicoterapia esses dois conceitos simultâneos. A musicoterapia existe desde que o homem começou a se expressar com música, ele teve fins curativos para ela, terapêuticos, do xamanismo e das curas pelas sonoridades que estão na Bíblia, que estão nos povos antigos. Nós escutamos isso. Musicoterapia existe desde aquele tempo. E escutamos também a musicoterapia moderna, começou depois da Segunda Guerra. O que é isso? Como entender esses dois momentos, essas duas formas de colocar? Para poder botar uma lente em cima dessa questão específica, é importante da gente pensar que a ciência, como a gente conhece ela até anteontem, não é bem hoje, né? O que a gente chama de ciência moderna, é uma forma de sistematizar o conhecimento que reflete a ordem. O Bauman fala isso. A ciência moderna é aquela que precisa ordenar os fatos. A ciência surge controlando a natureza, prevendo aspectos da natureza, matematizando e hierarquizando. Então, se a gente for estudar o que é ciência de uma forma que o Bauman, o Latour chamam de moderna, é aquela atitude. O Latour chega a ponto de chamar de essa é uma atitude da sociedade ocidental, né? É a atitude de separar, de classificar, de organizar. E é uma atitude de tal maneira pregnante no modo de viver nos tempos modernos, não é? Que são antes da Segunda Guerra Mundial,
que a própria música também ela se impregna dessa atitude, não é? Então, se a gente tem uma ciência que classifica, que separa, por um lado, a natureza, por outro lado, os fenômenos sociais e culturais em polos, não é? Que organiza toda as famílias de situações, as leis da física, o controle da natureza. Na música a gente também tem. A gente tem as escalas, as séries harmônicas, tudo que pode fazer com que o conhecimento seja organizado, previsível. Ora, se, pensando junto com o Bruno Latour, se de um lado está a natureza e de outro lado está a sociedade, como se fosse uma verdadeira categorização de diferenças mesmo, elas não se misturam. Por um lado, a gente vai ter um código de purificação e, por outro lado, um código de mediação. O que é a purificação? É o estudo sistemático, organizado, a ciência com seus métodos, são eles que valem. A mediação vai pegar tudo isso de alguma maneira, traduzir de outra maneira. Essa mediação sempre aconteceu, né? Embora na fase moderna do pensamento humano, da ciência, a gente achava que precisava ver realmente todas as purificações, qual é o conceito básico, reduzir o fenômeno para poder estudá-lo. Ao mesmo tempo, a mediação se fazia sempre presente. O mundo, as coisas, a vida, elas estavam misturadas, traduzidas, mediadas. Na concepção, na análise do Bruno Latour, ele diz o seguinte, que o que aconteceu é que a ciência separou tudo, né? A ciência da natureza era diferente da ciência social, a música era diferente da ciência, a arte estava de um lado e a ciência estava do outro, mas o que mais acontecia é que quanto mais a gente separava, mais misturas produzia. E o pensamento moderno não proibiu as misturas, o que o Bruno Latour chama de híbridos. É isso que tem essa mistura de natureza e cultura, de campos diferentes. O pensamento moderno proliferou os híbridos, dizia o Bruno Latour, nessa concepção dele de ciência, do pensamento sociológico, da sociologia da ciência, da epistemologia da ciência. Então, o que aconteceu nessa atitude moderna que separava? Teve uma hora que isso ficou impossível. Era de tal maneira tudo misturado, híbrido, os problemas eram tão difíceis de se separar para soluções únicas, que houve o que o Kuhn chama uma mudança de paradigma. Então, o que o Kuhn diz? Ele diz que não é possível, mas tem uma mudança de modo de percepção, porque são essas atitudes subliminares que vão dizendo o que é ciência. Nós poderemos dizer também assim, que vão dizendo o que é arte, que vão dizendo o que é paradigma. Então, isso que é paradigma vai modificar nessa virada contemporânea, onde os antigos argumentos não dão mais conta de serem respondidos daquela antiga maneira reducionista, que a ciência colocava como em cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Não é mais assim. A gente precisou romper esse paradigma antigo, vamos dizer assim, ou o paradigma moderno. É engraçado pensar que esse paradigma é o moderno, né? Porque ele já está ultrapassado pelo paradigma contemporâneo, que é o paradigma da complexidade, onde eu preciso olhar as coisas que se embrenham, que estão misturadas. É muito difícil conseguirmos analisar qualquer fenômeno hoje de um só ponto de vista. A solução de problemas exige vários pontos de vista. A solução da pandemia não está só na vacina, só no isolamento, o problema não está só na economia, nem na educação. Se a gente quiser ser complexo no mundo que nos rodeia hoje, nós precisamos ter realmente esse pensamento que não é mais as coisas separadas, né? E aí, o que é interessante nesse lugar, nessa forma de abordar a ciência, a realidade, os problemas, num fluxo, não é? O que acontece é que
Claro que existem ciências pesadas, ciências duras, ciências que vão pesquisar a célula, o átomo, o comportamento da célula quando há uma onda sonora específica incidindo sobre ela. Essa é uma conclusão importante na ciência hoje. Só que quando a gente pega essa informação e vai trazer, por exemplo, a nossa clínica, já misturou. Quer dizer, a purificação é o primeiro passo da mediação, como diz o Bruno Latour. Se eu sei que determinada sonoridade provoca um efeito qualquer em alguém, a subjetivação nesse campo já faz com que isso seja mediado por tantos fatores, por tantas vozes, por tantas sonoridades. Né? Então, esta é a grande epistemologia da complexidade. Ela é interdisciplinar. Ela precisa ter muitos componentes para poder se ter alguma conclusão provisória, que também é outro desafio. Nós não temos mais certezas absolutas. Nós precisamos olhar sempre com relatividade. Né? O que está acontecendo? Que tipo de conjuntura é essa? Dessa interdisciplinaridade dinâmica que acontece no campo da musicoterapia. E aí, com todos esses interesses circundando todas as ações, toda a ciência, o método da ciência, né, que é a grande característica da ciência, não é o que não é absolutamente onde ela se coloca, mas como ela resolve os problemas. Como é que a pesquisa se dá? Como se faz essa abordagem que tem que ser de uma maneira bastante clara, podendo ser discutida, mas, de qualquer maneira, as conclusões são sempre provisórias. Isso é um desafio. Enquanto na ciência moderna a gente tinha leis, ordem, clareza, hoje, no pensamento contemporâneo, a gente tem tanta relatividade para saber que algo que eu cheguei a uma conclusão, ela sempre é factível de mudança em breve, de outro ponto de vista, de outra certeza, porque são sempre deduções, invenções, pensamentos acerca de uma determinada história, situação, conceito. As hipóteses são provisórias e a gente tem que aprender muito a conversar com o outro que tem outras hipóteses, não é? Quando a gente vê toda essa interdisciplinaridade abundante no campo de toda a ciência, nós que somos o próprio exemplo, né? Porque nós somos uma mistura de terapia e arte, da música e da cognição, da música e da saúde mental e da reabilitação. Nós somos a interdisciplinaridade e isso é o nosso conhecimento. A nossa prática, então, a gente tem que discutir política, reformas de sala, justiça ou não na vacina, que é dado ou não é dado para o profissional de musicoterapia, onde ele está. É interessante que essa virada, né, que incluiu a musicoterapia e que hoje a gente chama de contemporânea, né, que não é moderna mais, porque não separa, essa virada no pensamento da ciência, ela aconteceu em vários campos. A musicoterapia foi só um deles. Poder entender a música como ciência, como parte de uma terapia que, por outro lado, vai ter aplicabilidades, vai ter contraindicações, vai prejudicar a saúde das pessoas, porque a música não ajuda só a saúde das pessoas, não, ela também prejudica. Isso aconteceu por essa mudança de paradigma, pela virada que trouxe a interdisciplinaridade como foco, a complexidade, melhor dizendo, como foco das questões e a solução de muitos dos problemas. Né? Então, a gente hoje percebe isso, que podemos ter um problema bem claro, mas na hora de resolvê-lo, se chamam diversos especialistas para ajudar a desfazer aquele nó, porque uma disciplina só, uma especialidade só, não dá conta. E, em termos da própria ciência,
Eu adoro uma frase que uma grande cientista física, a Elizabeth Stengers, que tem um livro lindo que se chama Quem Tem Medo da Ciência. Nesse livro, ela diz uma frase que eu adoto. Ela diz assim: o cientista é um estrategista de interesses. Não há cientista sem entender qual o interesse que ele está servindo. Não há ciência ingênua. E eu sou uma cientista que tem muitos interesses na musicoterapia. Eu tenho muito interesse de que ela esteja no SUS, que ela esteja na universidade, que ela esteja na pesquisa, que ela possa ajudar a comunicação de mães e filhos, mães e filhas, pais e netos, que ela possa estar ajudando na comemoração coletiva das pessoas com os seus trabalhos e cantos e poemas e arte. Tem muitos interesses nisso, muitos interesses. E também outro pensador que traz algo que é muito emocionante para mim é o Morin, que quando ele pensa na ciência, nisso que a gente está pensando agora, né? A ciência, como é que é, quais são os pressupostos, o que faz. Ele tem uma frase maravilhosa no livro dele, que ele estuda o método, que ele estuda o conhecimento do conhecimento. Como é que a gente faz para conhecer o conhecer? Ele diz o seguinte: a ciência, ela deveria aderir à metáfora musical e não mais à estrutural, à arquitetônica para seguir como modelo, né? Por que ele prefere a musical? Porque a música transforma no seu próprio movimento os constituintes que a formam. Então, a ciência deveria ser assim também, em vez de pensar qual a estrutura, qual a base, qual o fundamento, que movimento que tem a ciência, que é do próprio ritmo, da própria melodia. É este movimento que fará com que eu me constitua, né? Que a ciência devia usar como modelo. Isso que nós fazemos, não é? Que é a música, que estamos nesse momento a serviço todos esses encontros férteis que a complexidade nos garante. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Marli. Então, agora vamos chamar a Lia Rejane. Deixa eu ler aqui. Vamos apresentá-la. Lia Rejane Mendes Barcelos é doutora em música pela Unirio, docente do Conservatório Brasileiro de Música, musicoterapeuta clínica, fundadora da Clínica Social de Musicoterapia Ronaldo Mileco, já foi presidente da Associação de Musicoterapia do Rio de Janeiro por 2 mandatos, já foi também membro do conselho diretor da World Federation of Music Therapy, coordenadora da Comissão de Prática Clínica, editora para a América do Sul da revista eletrônica Voices, da Noruega, e autora de vários livros em musicoterapia. Então, Rejane vai falar para a gente sobre a música na musicoterapia. Seja muito, muito bem-vinda. E a Rejane está contigo. Muito obrigada, Tamara. Eu gostaria inicialmente de falar da minha alegria de estar aqui, de agradecer ao convite da UBAN, né? Já parabenizando a minha colega Marli Chagas, a doutora Marli Chagas, por essa brilhante iniciativa que, sem dúvida nenhuma, vai trazer muitos frutos para a musicoterapia. Então, já agradeço o convite e parabenizo você, Marli, por mais essa ideia que vai possibilitar que a musicoterapia cresça cada vez mais no nosso país. Mas eu quero também dizer da minha alegria em compartilhar esse momento com a professora e musicoterapeuta, a doutora Rosemira Antunes, que eu diria que é uma das musicoterapeutas mais estudiosas deste país. Então, um grande prazer, Rosemira, em estar com você pela segunda vez. A primeira vez a gente trabalhou juntas publicamente, dando uma supervisão no Paraná. Então, para mim, é um orgulho participar de um espaço onde você está. O meu tema é sobre a música em musicoterapia. E eu, inicialmente,
traria aqui o que eu chamo de uma metáfora visual, ou seja, como dá para perceber, um iceberg. E é assim que eu entendo, ou que eu vejo a musicoterapia que se utiliza em musicoterapia. Aqui nós temos o que se utiliza. Aqui nós temos ainda muito, e muito mais do que aqui, de potência da música. Então, eu acho que quanto mais nós trouxermos esse iceberg um pouco mais para a superfície, nós estaremos utilizando mais música. E isso talvez seja possível pelo estudo da música em terapia. É assim que eu vejo a utilização da música na musicoterapia. Ou seja, nós utilizamos, a maior parte da música que nós utilizamos é essa que está aqui nesse pedaço de iceberg, ou seja, no que se vê do iceberg. Nós temos ainda, quanto mais profundidade, menos a gente utiliza da música. O que significa, para mim, dizer que nós ainda temos muito de música para estudar, para chegarmos a utilizá-la com toda a potência que ela tem. Ou seja, nós ainda estamos utilizando muito pouco da potência que a música tem para nos dar. E aí eu falaria sobre a potência da música, ou seja, de onde vem a potência da música. Ela vem de vários lugares. Ela vem da sua forma, por exemplo, da canção, que é a música com letra, das canções infantis, que hoje em dia são bastante diferentes, né, das canções que se utilizava no meu tempo, por exemplo. Eu dou um exemplo do rondó, que é aquela forma que vem e que vai, A, B, A, C, A, ou seja, é a cirandinha, que eu sei que hoje não se canta mais, mas que tem muitas canções, né, em forma de rondó, que vão nos ajudar, porque ela dá uma grande segurança por conta do estribilho. Ela tem um estribilho, que é o A, depois tem outra forma, quer dizer, vem outro tipo de música e volta para o A, e depois tem um outro que, por exemplo, a cirandinha pode ilustrar. Né? Cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era, e se quebrou, o amor que tu me tinha, era pouco e se acabou, ou acabou, cada um canta meio de um jeito, né? E aí volta, ciranda, por isso, Dona Maria, entre dentro desta roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora. A criança entra na roda, diz um verso que ela sabe, sai e volta. Cirandinha, que é o estribilho. E volta outra que vai cantar outro verso, e aí é o B, e aí volta para o A, que é o C, e volta para o A. É uma forma musical que dá um grande aconchego. Por quê? Porque tem o desconhecido, mas tem o conhecido para onde pode se voltar e ficar em repouso. Eu acho que assim pode se dizer. Então, ela é algo que traz um grande apoio. Mas não é só o rondó que é assim. Se a gente pegar também um tema com variações, a gente vai ter que estar aqui exatamente isso. Se a gente pegar uma passacaria, a gente vai ter um baixo que vai dar o apoio. Então, é entender o que tem de terapêutico naquela forma musical. E isso é extremamente importante.
Também essa potência vem da estrutura da música, que é a combinação da melodia, da harmonia, das notas melódicas ou das notas ou dos ornamentos, da orquestração, ou seja, da combinação dos vários aspectos, como essa combinação é feita. Ela vem também da execução, ou seja, da escolha do instrumento, do andamento, da ênfase em momentos mais importantes, como uma modulação, por exemplo, enfim, de como, quando o musicoterapeuta toca a música, como ele faz uma diferença em momentos que são específicos para ajudar terapeuticamente. Vem também da sua natureza polissêmica, isto é, ela vem também da possibilidade da música, né, que a música tem para ela se atribuir vários sentidos, ou seja, qualquer sentido que o paciente queira atribuir à música, ele pode, exatamente por conta dessa natureza polissêmica da música. Também do papel do musicoterapeuta na utilização da música, ou seja, da escolha adequada com relação ao paciente, a escolha da música a ser utilizada com relação a quem é este paciente. E eu costumo dizer que se trata das 3 histórias, ou seja, eu vou utilizar a música partindo, eu estou falando do início de processo terapêutico, partindo das 3 histórias, como eu falo, que são a história de vida, quem é este paciente, qual tem sido a vida deste paciente. Aí, dependendo do paciente, vai desde o nascimento, mas tem pacientes que são idosos, por exemplo, eu não preciso vir desde o nascimento, né? Mas da história sonoro-musical e também da história clínica desse paciente. O que é que esse paciente tem? E, principalmente, das preferências e desagrados musicais, ou no sentido musical, desse paciente. O que ele mais gosta, o que ele não gosta. E partir daí para que se possa desenvolver o processo terapêutico. Com relação ao musicoterapeuta, ou seja, o que é necessário, né, para o musicoterapeuta no momento em que ele vai escolher uma música para o paciente. O conhecimento musical do terapeuta, o conhecimento do desenvolvimento histórico da música, das possibilidades do próprio musicoterapeuta de executar um instrumento, que instrumento, qual é a expertise dele no instrumento. Ele tem, em geral, um instrumento principal, mas ele toca vários instrumentos. Das suas possibilidades de execução da voz, do conhecimento dessas histórias do paciente e da interpretação, ou seja, do conhecimento musical que o musicoterapeuta tem para a utilização de certos recursos nessa interpretação. Isso com relação a aspectos que podem causar alguma mudança no paciente, que pode não ser desejável, como um andamento no modo, por exemplo, um andamento muito lento e um modo menor que vai provavelmente fazer com que o paciente tenha, isso não é com todo mundo, mas pode acontecer, tenha uma mudança de humor, por exemplo, né? Que é um trabalho, uma pesquisa muito interessante de 2 pesquisadoras do Canadá. Vale a pena a gente... Elas falam sobre o cruzamento do modo com o andamento, assim como o maior e o andamento vivo, certamente levantam, certamente, porque isso foi visto em pesquisa, ratificado em pesquisa que elas fizeram exatamente sobre isso. E da escolha do instrumento a ser tocado
ou ao suporte para apresentar a música. Às vezes não é através de um instrumento que a gente vai apresentar a música. Às vezes é como objeto. Eu tenho um exemplo com um paciente que eu consegui levar esse paciente a parar de chorar por conta de uma cadeira que ele esbarrou e eu esbarrei na minha cadeira, entre aspas, e fui esbarrando numa cadeira que é ele, peguei uma cadeira que estava do lado dele e estendi a minha mão, ele me deu a mão, eu fiz um trem e acabou o choro dele, que tinha sido de 45 minutos na primeira sessão. E eu não sabia o que fazer, porque eu já tinha feito tudo e não sabia o que fazer. Então, muitas vezes, não é a música estruturada que faz isso, mas um som que, na verdade, é um ruído, né? E com que se consegue trazer um paciente para onde se precisa. E de onde vem a escolha da música feita pelo paciente ou feita pelo musicoterapeuta? Depende muito, evidentemente, de quem é esse paciente. Mas tem faixa etária, ou seja, o que eu canto para um bebê não é o que eu canto para um adulto, a menos que esse adulto esteja regredido e eu vá buscá-lo onde ele estiver para trazê-lo junto comigo. Depende das patologias, e a musicoterapia tem um amplo campo de atuação, começando por mães, que eu não coloquei aqui, mães gestantes, né? Por gestantes, como nós temos na maternidade escola da UFRJ, com bebês, com prematuros, que a gente vai utilizar canções infantis, som pré-vocais para uma estimulação, com crianças autistas, com canções infantis, de improvisação, e partindo, como eu já falei, das histórias de trilha sonora, com adultos em várias áreas, como saúde mental, com neuróticos, reabilitação neurológica, câncer, agora não se tem mais, mas antigamente se trabalhou com AIDS, não se tem mais, não. Se tem, mas não se tem mais musicoterapia com AIDS. E aí se utilizam canções populares e até música erudita pré-selecionada, tendo critérios bem estabelecidos. Ou seja, parece que seriam só pessoas que tivessem um determinado nível de cultura, mas não. Nós utilizamos, a musicoterapeuta Marta Negreiros e eu, que passei pela maternidade como musicoterapeuta, trabalhando com ela, utilizamos música erudita num hospital público. Ou seja, é possível se utilizar música erudita, se bem escolhida, né, e no momento certo, num espaço público. Eu utilizei também num posto de saúde, onde eu trabalhei, foi o meu último trabalho, foi no posto de saúde, onde também utilizei música erudita junto com a música popular, e as pacientes, era só com mulheres, e as pacientes pediam, e as pacientes também traziam a partir do momento que nós trazíamos, que era a doutora Tereza Embroise, a médica do posto, que é a musicoterapeuta, e o musicoterapeuta e não é Igor, não, eu vou lembrar já. E com idosos que, inclusive, eu ouço as pessoas falando de cantarem e levarem ópera, principalmente para aqueles pacientes que pedem, que são pacientes sem patologia, pacientes com patologias, como Alzheimer, por exemplo, e que se pega aquelas canções que ficaram, e a partir dali se puxa o fio da meada e se tenta
arrumar, né? Ou arrumar no sentido de ir desenvolvendo um processo terapêutico. O musicoterapeuta a quem eu queria me referir é Yuri Machado. Enfim, ou seja, se utiliza qualquer tipo de música em qualquer suporte. Hoje é muito comum se utilizar os celulares, se tem os meios digitais todos à disposição, e assim nós podemos utilizar o máximo possível de tipos de música que sejam aqueles que vão impactar ou que vão possibilitar ao paciente se desenvolver. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Rejane. Sempre bom, muito bom ouvir todos vocês. Bom, e agora que a gente estava no Rio, ouvindo Marli e Rejane do Rio de Janeiro, agora a gente vai para Curitiba. Rosemiriam Cunha é doutora em Educação pela UFPR, professora associada da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, atua no campus de Curitiba 2, na graduação em Musicoterapia e no mestrado profissional em Educação Inclusiva. Autora de artigos e capítulos de livros com publicação nacional e internacional. A Rosemiriam vai falar para a gente sobre a terapia na musicoterapia. Seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui, um prazer imenso participar desse programa e dessa iniciativa brilhante de falarmos sobre o que nos encanta na vida, que é a musicoterapia. É maravilhoso estar junto com colegas que me ensinaram a ser musicoterapeuta e que hoje falam que eu estudo musicoterapia com paixão. E é verdade, Lia, e eu agradeço a você que me inspirou muito. E colega que me fala que eu consigo ter um olhar abrangente sobre a musicoterapia. Obrigada, Marli, porque você também me incentivou a olhar horizontes lá para frente. Então, a partir de uma história de trocas, de colaborações, que eu venho aqui falar sobre a terapia e musicoterapia. E essas trocas são o tesouro da vida da gente. Então, vamos conversar agora sobre a terapia em musicoterapia. Vamos tentar trocar ideias aí. Terapia é um termo que vem do grego, que vem da palavra terapeia, que significa o ato de curar, o ato de restabelecer. Hoje em dia se entende terapia como todas as práticas, as iniciativas que olham para sintomas, para sinais e buscam trabalhar esses sinais no sentido de promover o bem-estar das pessoas. A musicoterapia é uma dessas opções da atualidade e ela tem a especificidade de trabalhar com a arte, com a música. Esse é um diferencial do qual nós vamos conversar um pouquinho agora. A musicoterapia, então, trabalha com a arte. Que interessante que é pensar nesse sentido, porque a arte é uma linguagem aberta, uma linguagem ambígua, é uma linguagem que permite assim, a construção de um campo muito amplo de sentidos, de significações, de pensamentos, de expressões. E a música se encontra nesse campo da arte. Então, para ajudar a entender esse sentido, nós vamos pegar a palavra casa. E mais do que a palavra, o conceito casa. Na linguagem verbal, na construção formal da linguagem verbal, o conceito casa ele é representado por 4 elementos, C-A-S-A. Se nós pudermos pensar que essas imagens que estão aqui ao lado são umas imagens artísticas, nós vamos interpretar o mesmo conceito com linhas, com cores,
com traços, com formas. E todos eles vão nos dar o sentido de casa, mas de uma maneira abrangente, de uma maneira aberta, nas quais cada um de nós pode se colocar e sentir-se à vontade na casa que estiver no seu afeto. A música trabalha como um braço da arte da mesma forma. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Roda a cutia, de noite e de dia, o galo cantou e a casa caiu. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A música também nos deu aí um campo aberto de interpretações do conceito casa que expande a noção dos 4 elementos que restringem ali a nossa expressão do conceito casa. Então, isso é para nós entendermos como a arte amplia a possibilidade, o universo de construção de pensamento, de comunicação, de expressão e de sentimento. A música, como um braço desse campo enorme que é a arte, ela é uma forma de conhecimento. Ela é um elemento da nossa cultura. E todas as culturas no mundo têm a sua expressão de música, a sua expressão de desenho, a sua expressão poética, a sua expressão de contos e histórias. Então, a música é algo que pertence ao ser humano. A música existe porque as pessoas fazem música. E é nesse aspecto que nós vamos pensar música, com base em autores como Small, como Turino, como Evinrude também fala, o nosso musicoterapeuta de base sociológica. O fazer musical é que é importante nesse aspecto, né? É o fazer música que é a essência do humano. Fazer música pertence ao ser humano. Fazer música é uma ação situada na cultura. Se nós olharmos para essas gravuras que estão aqui, nós imediatamente vamos identificar a nós mesmos, a nossa cultura, o nosso país, ao nosso fazer musical, ao nosso fazer de contos, de histórias, ao nosso modo de batucar, de sair na rua e tocar. Então, é um elemento que nos chama ao que é nosso. A música faz esse movimento, essa dinâmica de nos situar num momento histórico, num momento cultural e na sociedade em que estamos. Então, essa ação de fazer música, ela não é solta, ela não está no vácuo, ela está plantada, situada num contexto histórico e social. Ela é uma forma de conhecimento, ela é uma forma de expressão, ela é uma forma de comunicação, de sentimento e de participação. E o que é fazer música, então? Fazer música é ouvir música. Fazer música é cantar música. Fazer música é dançar, é assistir, é criar um novo evento sonoro. É uma forma de interagir com a cultura, é uma forma de interagir com os outros. E por que tudo isso é importante se nós estamos falando em terapia na musicoterapia? Porque o ser humano é um ser social. Ele precisa do outro, ele precisa da grupalidade, ele precisa da comunidade, ele precisa estar em relação, ele precisa estar em participação. As ações musicoterapêuticas são fundadas nas trocas sociais. As ações musicoterapêuticas são multidimensionais. Enquanto estamos com esses jovens ali, envolvidos numa prática musical, num fazer musical musicoterapêutico, nós estamos dinamizando as nossas funções cognitivas, as nossas funções afetivas,
as nossas funções sociais, as nossas funções corporais. É todo o nosso universo de ser e existir no mundo que se encapsula nesse movimento de fazer música. E enquanto convivemos musicalmente, nós manejamos conflitos, nós resolvemos problemas, nós enfrentamos desafios, nós sentimos e nos relacionamos com as nossas emoções, nossos pensamentos, nós aprendemos com o outro e nós ativamos a criatividade, porque é impossível fazer música sem trabalhar todos essas dimensões, esses aspectos. Você tem que prestar atenção no que você está ouvindo, no que o outro está tocando, no que o outro está cantando. Você tem que prestar atenção e resolver como é que você segura o teu instrumento, como é que você age com o teu instrumento. Você é desafiado por ritmo, por melodia, por harmonia, por alturas. Você se sente ansioso ou ansiosa porque vai cantar, porque vai tocar. Você aprende com o modo do outro e você cria e recria a você próprio na sua maneira de fazer música enquanto participa do musical. Todos esses elementos são elementos que o musicoterapeuta vai observar, vai apreciar e vai trabalhar terapeuticamente num processo de musicoterapia. A experiência musicoterapêutica, então, ela é organizada pelo fazer musical. Ela cria um espaço de expressão aberto, como nós vimos ali que a arte propicia, né? É um espaço de participação, é um espaço de sons, é um espaço de movimentos. E o musicoterapeuta, junto com os participantes, são os sujeitos que vão observar, que vão trabalhar, agir nesse aspecto, mas sempre o musicoterapeuta está valorizando o processo, valorizando e observando as diferentes formas de participação que são acolhidas nesse ambiente. Vocês veem aqui, tem gente tocando, tem gente batendo palma, tem gente dançando, tem gente cantando, mas o musicoterapeuta observa esses aspectos para desenvolver um processo musicoterapêutico. A experiência musicoterapêutica é uma experiência social. Se você trabalha a musicoterapia individual, você já está em 2, já é uma experiência social. Se você trabalha com um grupo pequeno, é um tipo de experiência social. Se você trabalha na comunidade, com um grupo grande, é mais um tipo de experiência social. Mas a experiência musicoterapêutica é sempre uma experiência social. E ela é sincronizada por ritmo, por melodia, por um tempo. Há uma constante criação de sentidos, porque você está o tempo inteiro escutando música, refazendo música, trabalhando suas emoções, seus pensamentos, revivendo as experiências que já viveu. E nessa dinâmica, você vai reviver e reavaliar os eventos da sua vida, da sua existência, das suas experiências. Isso porque a música em si, ela não faz pela pessoa, mas a música impulsiona a pessoa ao fazer. Então, ao fazer música, ao participar de uma experiência musicoterapêutica, ao participar de uma experiência de terapia em musicoterapia, todo esse movimento, toda essa dinâmica, ela se movimenta nas pessoas, ela se movimenta nos participantes. E são esses os elementos que tornam essa experiência uma experiência terapêutica. Nós falamos que a experiência musicoterapêutica, o fazer música em musicoterapia, ele é dimensional, multidimensional. E realmente é uma experiência multidimensional, porque a pessoa se entrega para essa vivência, para essa experiência. Vejam essas crianças que estão aqui. Elas estão junto com o musicoterapeuta, trabalhando um instrumento musical. Tem atenção, tem concentração, tem olhar o que o outro está fazendo, tem comparar o que eu estou fazendo com o que o outro faz, tem atividade motora, tem atividade sonora, porque o canto está ressoando. Então, pensem junto comigo quantas dimensões
do nosso ser estão envolvidas no ato de fazer música. Quanto aprendizado, quanta troca existe no ato de fazer música. São experiências essas que expandem possibilidades de aprendizado, que expandem possibilidade de desenvolvimento pessoal, social, crítico, de pensar, de sentir, de estar bem consigo e com o outro, e de saúde. Porque o tanto que eu posso desenvolver em mim de prestar atenção, de estar concentrado, de escutar o outro, de compartilhar e de me movimentar no espaço, de me organizar no espaço, eu, ao mesmo tempo que mostro essas habilidades para o outro, eu aprendo do outro as habilidades dele. Essas são as trocas, né? Isso diz Vygotsky, né? Eu modifico o meio ao mesmo tempo que o meio me modifica. Por isso as trocas são terapêuticas, porque elas fazem com que eu tenha parâmetros para me desenvolver, tenha parâmetros para refletir, tenha parâmetros para pensar. Num trabalho musicoterapêutico, a troca é constante. É a troca de sons, a troca de timbres vocais, a troca de movimentos corporais. É uma interação full time, né? É a interação do tempo inteiro. O fazer musical em musicoterapia também é um ato de resistência, é um ato de denúncia, é um ato político. É uma ação que dá voz aos que vivem no silenciamento, aos que vivem negligenciados, excluídos de participação, excluídos de pertencerem à sociedade e de desfrutarem a cultura. Então, nesse sentido, também a musicoterapia se coloca como uma terapia de resistência e uma ação política, no sentido de que ela, pela presença das pessoas que estão fora da possibilidade de participação, ela já denuncia, né, esse silenciamento. Não tem nada mais terapêutico para uma pessoa do que participar. Fazer parte de algo, podendo colaborar para o bem comum desse algo, seja um ato musical, seja um ato de gesto corporal, é gratificante porque a pessoa entende que ela tem algo a oferecer e que esse algo vai ser aceito, acolhido, e vai construir um objetivo, vai construir um fim comum, né? Ela vai ser bom para aquele grupo, para aquelas pessoas no qual a pessoa participa. Isso transforma a pessoa, isso é transformador, é uma experiência que colabora para que essa pessoa se sinta mais saudável. Só esse aspecto do poder da participação que a música, o fazer musical proporciona, que ele possibilita, que ele potencializa na pessoa, já é um elemento de terapia fundamental e excepcional da ação musicoterapêutica. A terapia em musicoterapia, então, se nós pensarmos em todos esses aspectos, ela demanda que a pessoa se sensibilize para observar, para escutar, para entender o que se passa ao seu redor. Então, ela é uma terapia que organiza e que é estruturante. A terapia em musicoterapia, ela cria uma rede de trocas. Cada pessoa tem importância pelo que consegue oferecer para a ação musical. Pode ser ouvir, pode ser bater palmas, pode ser mover-se no ritmo, cantar, tocar um instrumento. Então, ela é participativa. A terapia em musicoterapia, ela utiliza elementos da cultura, da vida cotidiana, do convívio, da memória afetiva, do conhecimento de cada participante.
então ela é humanizante. A terapia em musicoterapia, ela converge para o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social das pessoas. Então, ela é centrada em objetivos, ela é fundamentada em métodos e técnicas, e ela é praticada com ética. Por isso, a terapia em musicoterapia, ela só pode ser exercida por um profissional formado e preparado para exercer essa função. Eu espero que vocês tenham dialogado comigo nesse aspecto de pensar a terapia em musicoterapia e que tenham se encantado com esse aspecto do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você, Rosemiriam. Bom, eu dialoguei bastante daqui, refleti bastante e me orgulhei mais ainda, né, de tudo que, enfim, como musicoterapeuta, sobre o trabalho que a gente realiza e pode ainda realizar muito mais e expandir, né? Então vamos, agora que já ouvimos as três, agora é o momento da gente trocar. Às vezes alguma de vocês escutou a outra falar e quer agregar algo, ou quer comentar, ou quer perguntar. Sinta-se à vontade. É só a gente também dar uma olhada no microfone, mas é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar, agregar? Eu quero. Eu quero tecer com vocês uma reflexão. Como é que nós vamos agora, que já falamos, que já tentamos instigar os nossos ouvintes, conseguir juntar esses três temas? Eles são interconectados, né? Um não está longe do outro. Nas nossas próprias falas mostraram isso. Na verdade, a musicoterapia só existe, né, porque a música está nela. Senão, não seria musicoterapia. E aí a gente se pergunta, que música? Mas é como se fosse eu vou dizer uma palavra que vocês não entendem, uma joeira. É uma palavra que se eu for traduzir para outro lugar do Brasil, pode ser, eu não saberia como dizer, é uma peneira de palha. Como é que a gente chama? É toda trançada. A musicoterapia, na verdade, é isso, onde, no momento em que nós estamos no espaço terapêutico, tudo isso se junta. É a música com as possibilidades que se tem de instrumentos para tocar essa música, com a voz, com o corpo que se tem para dançar, para se movimentar, e é aquilo que se tem internamente para colocar para fora através disso tudo. Acrescido de uma relação com uma ou com várias pessoas, o que vai potencializar isso tudo. Então, é importante a gente pensar nas tramas dessa joelha, ou seja, nas tramas que conseguem formar um objeto, no caso, um objeto musicoterapia. Ela é formada de tudo isso que a gente pode lançar mão para ajudar um outro num determinado momento, em um determinado espaço. E a música é absurdamente ampla, porque a música tem parâmetros de várias ordens, são parâmetros do som, parâmetros dos instrumentos, e se a gente colocar tudo isso junto, a gente tem uma joelha imensa de possibilidades, ou seja, eu estou juntando, evidentemente, a música com a musicoterapia, porque tem as duas juntas, não tem musicoterapia, que foi o que nós fizemos, né, Rodemir? Foi juntar a música como elemento terapêutico e
as possibilidades de desenvolvimento do ser humano quando se junta com um musicoterapeuta. São várias as possibilidades de tramas e de tocas, exatamente tentando ajudar e tentando fazer, através disso tudo, que o ser humano possa se desenvolver. Continuando com a sua imagem da ajoeira, é a ajoeira que chama, Rejane? Não, o nome é joeira. Joeira. Então, É uma peneira de fibra. Sim. Eu não sei como chama aqui. Joeira. Continuando com a imagem da joeira, a possibilidade da gente encarar toda essa trama como científica e híbrida e mistura é o contorno, né? É aquilo que segura a joeira, mas ela pode se movimentar ali dentro. Então, a gente pode hoje estar numa academia discutindo, pesquisando, discordando, tendo uma metodologia para poder dar mais potência. E é muito curioso, porque no mundo de hoje, o que as pessoas, nossos colegas da academia, enfatizam em publicação de texto, em tabela, em gráfico, em palavras em inglês, porque isso faz com que o conteúdo da joeira seja mais... Flexível. Mais o quê? Flexível. Não acho que é mais flexível, não. Acho que tenha mais credenciamento. Então, tenha mais credenciais para os nossos colegas da academia. Então, quando perguntam assim para mim, mas a musicoterapia é científica? Eu falo, claro. Como se fosse a coisa mais óbvia. Porque hoje nós temos a música na academia, quanto mais a musicoterapia. A gente tem grupos de pesquisa da música. Então, na musicoterapia, com essa misturada toda, a gente ter essa consciência de que nós somos arte. Se a gente não fosse arte, a gente não tocava o outro. Mas também nós somos ciência, porque se nós não fôssemos ciência, nós não podíamos produzir novos conhecimentos. Isso faz parte da interdisciplinaridade complexa do pensamento científico contemporâneo. Essa joeira não teria eu não sei o nome daquilo, em volta, não seria fixa, seria que a gente pudesse mexer nas tramas. Sim, mas de qualquer maneira ela está ali porque tem alguma coisa que dá uma certa consistência nos fios que a gente tem hoje com esta ciência, né? A ciência da mediação, da possibilidade das redes de mudar de lugar. São as redes de hoje, né? Várias tramas, né? Então, a gente tem tramas assim, daqui a pouco tramas com cores diferentes. Mas, Rosemira, o que você acha que nos une? Eu achei linda a metáfora o nome mesmo? Joeira. Joeira. É joeira? Achei linda essa metáfora. Fiquei aqui até fazendo a imagem, trabalhando ali com o conceito que você nos deu e traçando ali o desenho dessa joeira, bem como você falou. A Marli trouxe uma perspectiva científica da pesquisa, que é uma trama. Você fala de uma perspectiva de música, que é outra trama, e eu falo de uma perspectiva de colocar tudo isso em ação, que é o fazer musical, e que é outra trama, então, e nós temos que amarrar essas tramas para que surja o quê daí? Um corpo musicoterapêutico de saberes e de fazeres. E eu vejo, então, que nessa metáfora dessa trama e nos 3 temas desse programa de hoje, nós conseguimos, talvez, estimular um pensamento nas pessoas que estão nos ouvindo, do que seja esse corpo musicoterapêutico, que é a pesquisa, que é a música, que é o fazer musical, porque ele tem que estar presente, é na troca
nos fazeres, que a musicoterapia se concretiza. Então, nessa interação entre os saberes científicos da pesquisa, o entendimento do que é música e do que ela pode fazer, e na capacidade de colocar as pessoas a fazerem música, que o musicoterapeuta vai poder olhar para essa joelha e vai poder pensar, aqui tem algo que pode ser trabalhado, aqui tem algo onde a terapia vai funcionar. Vamos fazer isso juntos? Ele vai fazer o convite, né, para a pessoa. E aí a musicoterapia vai funcionar. Bom, acho que a gente pode, então, finalizar por aqui, né? Com muitas reflexões. Muito, muito obrigada, Marli. Obrigada, Rejane. Obrigada, Rosemiriam. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo aqui nesse primeiro programa, nesse primeiro episódio, né? Eu ouvindo vocês já tive muitas ideias de temas para os próximos, né? Se você que está nos ouvindo tem alguma ideia, alguma sugestão, fique à vontade para colocar sua sugestão nos comentários. E a gente convida também você, se você gostou do vídeo, a curtir, dar um like, o famoso like, e também se inscrever no canal da UBAN para que possa ter acesso aos próximos programas. E por aqui ficamos. Mais alguma coisa, Marli, que você acha importante a gente trazer? Maior gratidão, obrigada, minhas amigas, obrigada a vocês. Maior gratidão. Então, é isso, gente. Até o próximo programa. Muito em breve a gente se vê. Obrigada.